Queria que você pegasse a sua Bíblia, levantasse assim para o alto. Eu sei que você nós não somos uma igreja tímida. Queria que você ficasse de pé para que a gente fizesse isso com alegria, amém? Pega a tua Bíblia, mexe assim no teu celular, no teu iPhone, no teu iCoisa, sei lá, Android, que você tiver aí. Mas pega a tua Bíblia e repete assim comigo, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Vamos repetir mais uma vez. Diga: eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Eu quero que você celebre, dê um glória a Deus. Fica animado com a palavra, irmãos. Amém? O homem falha, mas a palavra não falha. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Que coisa linda, irmão. Nossas crianças, eu sei que essa igreja também tem espaço para as crianças, porque quando a gente faz uma contagem de quantas pessoas estão na igreja, a gente também conta com criança. Amém? Mas olha para o teu vizinho aí do lado, deseja a ele uma boa noite. Diga: irmão, seja bem-vindo à nossa igreja. Não, você está desanimado. Não sei não o que está acontecendo. Você está com frio? Quem está com frio aqui? Quem está com frio? Vamos se aquecer. Diga: irmão, vira para ele, não é para mim não, olha para mim não. Diga: irmão, seja bem-vindo ao nosso culto, aqui na nossa igreja, Verbo da Vida, na região sudoeste, onde temos uma visão de alcançar o cento. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, eu estou animado, sei que você também vai ficar animado, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, graça e paz, boa noite. Seja bem-vindo, sei que Dani já falou isso, mas seja bem-vindo à nossa igreja. Que bom é ter você aqui, somos felizes demais com a sua presença, com a presença da minha sogra, mais uma vez está aqui. A senhora já está congregando com a gente, tá bom? Amém, irmãos? Que bênção, eu sei que nessa noite nós estamos celebrando a nossa redenção em Cristo, mas eu fiquei me perguntando durante toda a semana: Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que a tua igreja precisa ouvir? E eu fiquei pensando em nada. Hoje me acordei de 7 horas, nada. Depois dormi de novo, nada. E eu disse: meu Deus. Aí me acordei 10 horas, que é meu dia de folga, né, no domingo. E Deus me deu uma palavra bem interessante para nós, igreja. Diga: essa palavra vai ser para mim. Diga mais uma vez: a palavra vai ser para mim. Amém? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 27. Primeiro Coríntios 11, versículo 27, versículo 11, versículo 27, isso mesmo. Sei que nós já falamos sobre isso na Santa Ceia, mas é sobre isso que nós vamos falar. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, diga: examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, é necessário que a gente se examine. E eu meditando sobre essa palavra, e Deus me deu uma frase: não julgueis para que não sejais julgados. Repita comigo isso, por favor. Diga: não julgueis para que não sejais julgados. Como é perigoso, irmãos, a gente julgar. E é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele dá esse cuidado para que a gente possa se examinar. E eu fui olhar no dicionário o que é julgar. E a gente depois vê aqui. Mas nesses últimos tempos a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente está vendo. Porque às vezes a gente olha a questão pessoal de alguém e a gente julga. E uma palavra que está bem forte esses últimos tempos é rotular. Vocês sabem o que é rotular alguém? Às vezes a gente vê alguém por alguma ação ou por alguma coisa e a gente quer rotular aquela pessoa para sempre. O que é rotular? É alguém fez uma ação, você viu, conheceu aquela pessoa em alguma emoção boa ou ruim, e você rotula aquela pessoa. E isso é errado, a gente rotular as pessoas. Amém? A gente deve olhar as pessoas como Cristo nos vê, mesmo aquela pessoa com defeito. Eu não estou aqui
dando alusão a você passar a mão em cima de pecado. Pecado é pecado, amém? Pecado deve ser tratado como pecado, como? Através da palavra. Mas se você vê alguém em alguma deficiência que às vezes não consegue chegar ali, você, em vez de ajudar a gente, às vezes, eu vou dizer, não vou me colocar, em vez de a gente, às vezes, ajudar, às vezes a gente julga aquela pessoa. Na consagração que nós tivemos quinta-feira aqui com as pessoas que servem, quem estava aqui na consagração? Eu falei sobre isso, que às vezes, quando a gente está construindo algo, uma bagunça é feita no lugar, e às vezes a gente julga aquele lugar. Aqui está uma bagunça, está construindo o quê? De repente, numa construção, as coisas começam a ser cavadas e os fundamentos vão lá e depois é que surge o fundamento. Amém? Então eu só queria dizer aqui no dicionário, que eu olhei na internet, né? O que é julgar é um verbo transitivo direto ou indireto que torna a decisão deliberar ou a qualidade de juiz. Segunda parte é regência múltipla, formar conceito, emitir parecer ou opinião sobre alguém. Olha que interessante, né? A gente às vezes julgar alguém é levantar uma opinião e trazer aquele rótulo, né, de julgar alguém. Mas olha, julgar não é bíblico. Deus não levantou você para julgar. Deus levantou você como filho. Diga, eu sou filho e eu não tenho a tarefa de julgar. Aqui a gente já a gente vai ver alguns tipos de julgamento bíblico que existe na Bíblia. Mas quando o apóstolo Paulo fala lá, ele diz que precisa se examinar. Ele não diz que eu devo examinar a minha sogra. Ele não diz que eu devo examinar Patrício, examinar a Adiele, né? Desculpa até falar o nome das pessoas. É só uma questão de usar. Mas a gente não pode, não tem o direito de examinar ninguém. É tanto que quando a gente vai cear, a gente deve se examinar. Olha o que é que está o erro em você. Olha o que é que está acontecendo com você. Eu gosto de ter essa prática, eu já ministrei isso aqui na entrada de 2022, em janeiro, aqui, no primeiro culto de celebração, foi o primeiro culto de ser, eu ministrei. E eu falei da importância que nós precisamos ter para a gente se examinar. E se você ler o versículo, nós vamos dar continuidade aqui, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, ó, no 27, porque, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e beba do pão, e beba do cálice, tome do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, e bebe juízo para si. O 30. Eis a razão, porque há entre muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então, olha a razão, irmãos. Porque às vezes há pessoas, umas das razões, porque há pessoas doentes, esses fracos espirituais, e às vezes até os que dormem. Esses dormes aqui é dormir cedo, ou seja, morrer. É necessário, irmãos, que a gente se julgue, faça autoanálise. Às vezes Dani me vê, às vezes muito calado, e eu gosto de ter essa prática. Às vezes eu fico calado, eu fico pensando o que é que eu estou fazendo de errado, que eu preciso melhorar. Às vezes Dani fala alguma coisa comigo para que possa me ajudar, e eu fico meditando, será que é assim? Será que está certo? Será que eu estou errado? Eu fico me avaliando, eu fico me julgando. E isso é uma prática boa, irmão. E eu quero que você exercite nessa noite. Amém? Amém? Não fica com medo, irmãos. Essa palavra vai nos trazer uma vacina. E vacina, às vezes, ela dá uma picadinha assim, mas depois ela traz um resultado bom, porque você fica imune, tá certo? Não quero trazer uma condenação para você aqui no culto com medo, tá certo? Que não é um lugar de medo, é um lugar de alegria. Amém? E a palavra liberta. Amém? Essa palavra liberta. Glória a Deus. Então, julgar, ou juízo, né? Vem da questão de julgar, e às vezes, quando a gente fala de julgar, às vezes a gente tem essa conotação, né? De julgar algo ruim, uma sentença. Fulano foi sentenciado em um juízo. E o juízo, essa questão juízo, ou uma sentença, ela não está ligada a uma coisa ruim. Por exemplo, você tem alguma causa que queira ganhar, você vai, você procura um advogado, o advogado vai representar você
perante um juiz e lá você apresenta a sua causa. O juiz vai ver todas as leis, prós e contra, e ele coloca para você. Não, fulano ganhou a questão. Tá, então você sai feliz. O julgamento nem sempre é uma coisa ruim. Tá certo? Diga, o julgamento não é uma coisa ruim. Amém? Vocês estão assustados porque está falando de juízo? Não, né? Tá não? Então repete comigo, diga, juízo nem sempre é uma coisa ruim. De repente é uma sentença boa para alguém. Amém? Então abre lá a tua Bíblia, por favor, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9. A gente vai abrir um pouquinho a Bíblia hoje, mas eu sei que a palavra vai ficar firmada no seu coração. E o escritor de Hebreus, que a gente acredita ser Paulo, pela forma que escreve, enquanto você abre, diz assim: e como os homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9, 27. Então, uma vez que o homem morre, segue-se o juízo. Não tem meio termo, não tem lugar que você fica ali esperando, não tem uma salinha de purgatório, né? Que o homem morre, segue-se o juízo. E lá na frente nós vamos ver os tipos de juízo. Estou só falando isso para que você possa entender que juízo é uma sentença que dá tanto boa como ruim. E eu quero ver com vocês que há vários tipos de juízo. Nós vamos ver pelo menos 7 tipos de juízo. Mas eu quero trazer para você o cuidado, irmãos, que nós precisamos ter em não julgar ninguém. Não julga ninguém, não faz isso, não julga para que você não seja julgado. É tanto que o título dessa ministração é julgue para que não sejais julgado. Não precisa você abrir, mas lá em 1 Coríntios, versículo 31, no versículo 32 do capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve assim, mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor, porque não somos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Essa expressão esperar pelos outros é porque naquela época, desculpa a palavra, era um mundiceiro para comer. Eles comiam os outros, deixavam as pessoas que não tinham tanto recurso, eles comiam, era uma mundiça. Mas trazendo para o nosso lado espiritual, a gente não tem uma mesa com comida aqui, a gente não chama você para jantar. Eu sei que alguns já jantaram, outros não, mesmo ainda não jantei. Quero jantar quando chegar na minha casa. Mas, trazendo para o lado espiritual, hoje, tem pessoas em nosso meio que não são maduros espiritualmente como você. Até tem pessoas que você quer que elas cheguem ao plano, à plataforma, ou então o patamar espiritual, de espiritualidade, de servir como você serve, mas tem pessoas que ainda não. E esse esperar, irmãos, também é isso. Aqui na igreja, às vezes tem pessoas que têm tanta eloquência falando, sabe falar no púlpito, sabe fazer aquilo, tão desenrolado, e faz uma coisa e faz outra coisa na igreja. Aí, às vezes, tem aquele irmão que também é consagrado igual a você, mas o perfil comportamental dele é quieto. E isso não significa que ele seja triste, mas o comportamento dele é quieto, ele está observando, e às vezes a gente passa por cima do irmão, e às vezes a gente passa e não espera um pelos outros, às vezes para alguma atitude na igreja. E o apóstolo Paulo dá essa advertência, que nós precisamos esperar uns pelos outros no banquete do Senhor. Ou seja, em um momento de louvor, um momento de adoração, às vezes a gente passa por cima, né? Esse passar por cima não é a gente ser arrogante com o irmão, mas às vezes a gente quer se aparecer. E esse é um cuidado que você deve ter. Se examina, olha para você, veja suas atitudes, o que é que você tem feito que tem desagradado as pessoas ou ao Senhor mesmo, para que você ande bem certinho, tá bom? Olha só, o primeiro julgamento que a gente vai ver é o julgamento dos pecados. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 6. Isaías, capítulo 53, versículo de 4 a 6. Nós vamos ver agora 7 julgamentos.
Isaías, capítulo 53, versículo de 4 a 6. Isaías 53, versículo de 4 a 6. E a Bíblia diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Diga, por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Digam glória a Deus. Aleluia. O versículo 6. Por todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada uma se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz tudo no passado. Ele levou, tomou, carregou. Então, se está no passado, a gente não traz agora para o presente. Então, a Bíblia diz que o pecado da gente já foi julgado em Jesus. Amém? Isso é um motivo de da gente dar um glória a Deus, bem alto, glória a Deus. O meu pecado, o seu pecado, foi colocado em Jesus. E uma lição bem interessante que aconteceu, a gente não vai achar bom o que aconteceu, não estou achando bom. Mas uma lição que eu vi no Instagram, que as pessoas estavam falando, é que mexer no passado é arriscado. Que foi quando aquele homem do submarino que foi atrás lá de ver os destroços do Titanic, né? Algumas pessoas ficaram comentando isso. Eu não estou zombando pela terceira vez. Eu só estou dizendo o cuidado que nós devemos ter de não mexer no passado. O passado ficou para trás. Amém? Passado é passado. Diga, meu passado ficou para trás. Pronto. Então, se ficou para trás, você não vai mexer no pecado. Ou no passado. Se você mexer no passado, vai lhe trazer coisas ruins. Então, o primeiro julgamento que existe dos 7 é o julgamento dos nossos pecados. Amém? Somos livres, assim, não tem como a gente falando outra coisa, de que somos pecadores, que ainda que o pecado está em nós. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que Deus nos regenerou. Deus nos fez novas criaturas. Se é novo, é novo. Um carro zero, quando você compra, glória a Deus, aleluia, um cheirinho de novo, está lá, 0, 0, 0, 0, às vezes tem alguns metros por causa dos testes, né? Amém? Glória a Deus. Então, o segundo julgamento é o julgamento dos cristãos. É o auto-julgamento que nós precisamos nos auto-julgar. E eu quero também que você abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios 11, 31, 32, que foi o que a gente já leu aqui, mas a gente vai ler mais uma vez para que isso fique firme. O segundo julgamento, já que Jesus tirou os nossos pecados, ele morreu por minhas transgressões, minhas enfermidades, castigo, culpa, tudo, tá bom, certo. E agora? Agora tem o auto-julgamento, que nós precisamos nos auto-julgar, que é esse julgamento que a gente precisa colocar sempre em evidência. Versículo 31 e 32. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E esse disciplinado pelo Senhor, irmão, não é castigo. Diga, não é castigo. Quem castiga seu filho aqui porque ele erra? Vai quebrar a perna? Quem quebra a perna do filho? Deus me livre, porque senão você vai ser denunciado. Não é verdade? Mas essa disciplina, disciplinados para o Senhor, é a partir do momento que eu digo, Senhor, eu estou lendo a tua palavra e a tua palavra está dizendo isso. Então eu vou me auto-julgar. Estou certo ou estou errado? Estou errado. Estou certo. Preciso melhorar? Preciso. Aí vai caminhando certinho. Aí a Bíblia diz que Deus vai nos disciplinando. Olha, é assim realmente que você precisa andar. Ele vai lugar no seu coração. Quem já tentou ensinar uma criança rebelde? Não é horrível? Teima, e a gente fala 1, 2, 3, né? Termina sendo corrigida a criança. Mas, quando uma vez você se auto-julga, que é o auto-julgamento, eu preciso me auto-julgar. O que é que eu falei que aquele irmão ficou chateado? O que é que eu fiz que aquela pessoa não gostou? O que é que eu fiz que o Espírito Santo dentro de mim, amém? Quem tem o Espírito Santo aqui dentro de você,
Sabia que o Espírito Santo mora em você? Ele não é uma força, ele não lhe domina, ele não é uma possessão, ele é o seu amigo. Diga, o Espírito Santo é meu amigo. Diga, ele é meu ajudador. Amém? O Espírito Santo não faz o que você quer. Você tem que fazer o que o Espírito Santo quer. Amém? Aleluia. Amém? Vocês estão aqui, irmão? Estou animado, eu estou fervoroso. Eu sei o que Deus vai falar com você nessa palavra. Amém? Deixa eu tomar um copo d'água aí para você se animar. É por isso que na Santa Ceia, eu não quero dizer que roupa ela traz uma santidade, mas a gente se fica mais elegante, porque é algo solene. A gente lembra de alguém. E esse lembrar não é uma tristeza que a gente fica lá aí, né? Jesus morreu. Glória a Deus. Jesus morreu. Não, a gente dá um glória a Deus. Glória a Deus porque Jesus morreu. Porque se ele não tivesse morrido, irmão, estávamos eternamente condenados ao inferno. Amém? Dê um glória a Deus, irmão. Se anima. Eu quero essa igreja, quando a gente falar alguma coisa, dá um glória a Deus animado. Amém? A melhor coisa que tem é quando a gente vai para o lugar e as pessoas estão lá vibrando. Glória a Deus, aleluia, né? Então é bom isso. Se anima com a palavra, irmão. Abre também lá em Hebreus 12. Não, 1 João, por favor. 1 João. Quase lá no finzinho. 1 João 2. Versículo de 1 a 2. Aleluia, obrigado, Senhor. Como é bom, Pai, se auto-julgar, Senhor. Não traz condenação. Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Diga, meu advogado não me cobra nada. Diga, ele é Jesus Cristo. Olha que maravilha. Então, para que a gente ficar se julgando de uma forma, se auto-maltratando? A gente não precisa se maltratar. Isso é remorso. Ficar se machucando. Não, ai, meu Deus do céu, eu sou uma coisa ruim, eu não presto. Não é isso. O se auto-julgar é falar para você mesmo, você precisa melhorar, ou então eu preciso melhorar nisso, porque eu tenho um advogado, mesmo que eu errei, mas a Bíblia diz que eu tenho um advogado junto ao Pai, que intercede por mim. Jesus intercede por mim, eu me arrependo, eu fiz isso, me perdoa. Aí Jesus disse, eu perdoo. Pai, ele pediu perdão. Aí Deus olha para ele, quando olha para a gente, aí vem. Amém? Glória a Deus. Então o terceiro julgamento é o julgamento das obras dos cristãos. Você sabia que as nossas obras aqui na terra, elas vão ser julgadas? Os crentes não vão ser mais julgados. Digo, o crente não vai ser mais julgado. O que vai ser julgado são as nossas obras. O que você faz com o irmão, deixa de fazer. O que Deus comissionou você para fazer na igreja, não importa se é para fazer o diaconato, se é para ficar no som, se é para ficar com as crianças, se é para fazer a limpeza da igreja, se é para ficar agora no verbo lanche, que agora a gente tem um departamento. Nas mulheres, nos homens, que mais? No louvor, que mais, Dani? Na decoração, no evangelismo. O que Deus te comissionou para fazer. Deus chamou você e disse, fulano, venha que eu tenho esse nos coração. Aí seu coração fica ardendo, eu vou para a igreja. Eu sou doido para falar, doido não. Eu tenho tanta vontade de falar com o pastor e Dani, mas eu tenho tanta vergonha de servir nisso. Fale. Fale, eu não vou fazer nada de ruim com você. Fale. Eu tenho um desejo de serviço na igreja, fala com a gente, que a gente vai conversar com você. E nós vamos canalizar você para o lugar certo. Porque é para isso que Deus me chamou Dani, para que possa conduzir você a um lugar legal para você servir. Amém? Mas as nossas obras, o que nós fazemos ou deixamos de fazer nessa terra, um dia elas vão ser julgadas. Amém? É por isso que lá em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor é aquilo, tal, e vai falando tudo. E você precisa também lá em Gálatas, fala das obras da carne, a obra do Espírito, os frutos do Espírito. Você precisa colocar o fruto do Espírito em ação. Você precisa ter domínio próprio, você precisa ser paciente, etc. Que não é o assunto que nós vamos falar. Mas as obras vão ser julgadas. E eu quero que você abra lá em Romanos 10, 14, versículo 10 a 12, por favor. Nós vamos ler um pouquinho, abrir um pouquinho a Bíblia, vai ser bem interessante. Se você quiser anotar,
Depois, se você quiser ver os versículos que tem, eu posso passar depois para você. Fala lá no Instagram da igreja, que o pessoal da comunicação vai nos comunicar e a gente passa para você. Não tem problema, a gente não esconde. Romanos 10. Romanos 14, 10 a 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos os homens, todos havemos de comparecer até o tribunal de Cristo. Diga todos, havemos de comparecer. Diga todos irão parecer. O versículo 11, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Palavra forte, né, irmãos? Eu não vou dar conta da minha esposa. Você sabia, por mais que eu alimente, por mais que eu cuide dela, sou eu que pago as contas, mas eu não vou, diante do Senhor, me apresentar em relação a ela. É a vida dela, é a vida espiritual dela, apesar de que eu ajudo algumas coisas, ela me ajuda, mas diante de Deus, irmãos, é a sua vida, os seus frutos vão ser, as suas obras, na verdade, vão ser julgadas perante o Senhor. Você não deve carregar a culpa de nenhum irmão aqui na igreja perante o Senhor. Quando nós estivermos diante do Senhor, que nós não vamos ficar aqui para sempre, dessa forma, nós vamos ter um julgamento que vai ser o julgamento das nossas obras. Então, irmãos, você tem uma oportunidade. Nessa igreja é ministrado a palavra para que você possa aprender a andar correto, para que você dê bons frutos. Amém? Quando a gente compra um carro, eu gosto de carro, queria ter bem muito dinheiro para comprar um carro bem top, né? Mas eu gosto de carro, Carlos também gosta de carro, né? Que eu acompanho o Instagram. Me permita, Carlos, falar, só para a gente dar uma quebrada aqui. Eu vi Carlos, fez um stories, dirigindo, e no painel do carro dele estava um filme de carro, né? Eu achei bem interessante. Eu disse, você gosta de carro? Nós gostamos de carro. E nós queremos o resultado do carro. Não é verdade? A gente quer o resultado. Então Deus fez você, Ele deixou um manual e Ele quer o resultado. Mas Ele não vai te castigar por causa disso. Ele não vai te quebrar por causa disso. Ele não vai trazer uma doença por causa disso. Mas, vírgula, né? Suas obras, elas vão ser julgadas. Então, irmão, fica firme nisso aí. Serve ao Senhor com alegria. E esse é o terceiro julgamento, são as obras dos cristãos. E esse julgamento ele vai acontecer para a igreja quando Jesus vier nas nuvens. Jesus não é a segunda vinda, que é chamado o arrebatamento. Durante 7 anos, vou dar só uma pequena introdução aqui. Durante 7 anos nós vamos ter as bodas do Cordeiro, que quando Jesus, a qualquer momento ele pode vir, e a Bíblia diz que o dia dele, não é o Senhor vem como ladrão, diga Jesus não é um ladrão. Como é o dia dele, é como o de um dia de um ladrão, a gente está repreendido. As pessoas nunca esperam um ladrão, né, e ele vem de repente, mas a Bíblia diz que vai ser como um piscar de óleo, o Senhor vai vir sobre as nuvens, quem tiver morto no Senhor vai ressuscitar, vai ser arrebatado, vai subir, e nós vamos ser arrebatados, e vamos passar 7 anos das bodas do Cordeiro, onde uns vão receber o galardão, as obras dos cristãos vão ser julgadas, né? E eu creio que eu quero receber um galardão bem grande, né? Você vai lá. Eu não sei o que é um galardão, se é uma coroa, se é uma pérola, não sei, né? Não vai ser um pirulito, tá bom? Como tem no departamento infantil. Depois desses 7 anos, enquanto a gente estiver lá em cima, nas bodas, no grande jantar, a Bíblia diz que Jesus vai nos receber e na terra vai ter tribulação, tá bom? Então você cuidado, não fique aqui na terra, vai ser uma grande tribulação, terrível. Como é? Voltando. O quarto julgamento, abre lá a Bíblia para a gente ver sobre isso, por favor. Sobre o que eu estou falando, lá em Apocalipse capítulo 22. Tem ninguém aqui que tem medo de Apocalipse não, né? Quando eu era criança eu tinha, mas quando você vê, Apocalipse fala do seu futuro, do nosso futuro. Apocalipse 22 é o último versículo. Capítulo 22 de Apocalipse, 9
a 12. Enquanto você abre aí, eu vou estar lendo para que a gente ganhe tempo, tá bom? Então, ele me disse, vá... Deixa eu abrir aqui outra versão, só um minuto. Apocalipse capítulo 22, é o último capítulo. Mas ele disse, olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e os teus irmãos e profeta e dos que ganham as palavras desse livro. Adora a Deus. Versículo 10. Disse-me ainda, não seles as palavras do profeta, da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda mais. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda mais. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Versículo 2. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Então Jesus vai retribuir segundo cada obra sua. E cada obra minha que eu fizer, Jesus vai me retribuir. Irmãos, o quinto julgamento é o julgamento de Israel. Você sabe que Israel, e isso é bíblico, diz que Jesus veio para eles e eles não os receberam. Os judeus esperavam um Jesus vingativo naquela época, porque os romanos dominavam ali tudo, escravizou os judeus, e eles esperavam o libertador. E olha só como o povo era natural naquela época. Os judeus esperavam um Jesus briguento, né? Um Jesus bagunceiro, um rebelde. Né? E naquela época era uma questão política. Né? Você pode ver que há muita semelhança com os tempos de hoje. E era uma questão política naquela época. Estava tendo uma baderna e os judeus esperavam um Jesus vingativo, porque a Bíblia diz que ele veio como um leão, né? Ele vem como ovelha, depois ele vem como leão, e os judeus não entendiam que existia um meio termo. Uma vez ele vinha como ovelha, foi levado ao matador, mas depois Jesus vinha como leão, e os judeus não entendiam. Porque no meio disso aqui é o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da dispensação, que é o mistério. Então nós fazemos parte do mistério hoje, e o mistério se chama igreja. Tá bom? Esse é o tempo que nós estamos vivendo, o mistério. Ou seja, o meio termo quando Jesus veio como ovelha e ainda virá como leão. E ainda não virá como leão no arrebatamento. Nós estamos no tempo da igreja, nessa parte do mistério, que é onde a gente desfruta do reino de Deus. Mas o julgamento de Israel vai acontecer. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos. Não, em Salmo 50, por favor. Salmo 50. Nós estamos vendo o julgamento dos judeus de Israel. Salmo 50. Versículo 3. 3 a 7. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. O 4. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os seus santos naquele que fizeram comigo um pacto por meio do sacrifício. Sabe qual foi o pacto que ele está falando aqui? É um pacto de sangue que os judeus faziam nos homens. O cara nascido com 8 dias fazia uma incircuncisão, né, no prepúcio do órgão genital masculino, que era uma prova do sacrifício ou da aliança com Deus. Me perdi. Versículo 6. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. O 7. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ouve, ó Israel. Olha que interessante, está falando sobre Israel. E eu te protestarei. Não sei que palavra é essa. Protestarei. Isso. Eu sou o Deus e o teu Deus. Então veja que há um julgamento para Israel. Esse é o 6º julgamento. Esse é o 5º julgamento, na verdade. O 6º julgamento, o penúltimo, o julgamento dos anjos caídos. Você sabe que quando Deus expulsou Satanás, não só expulsou ele, mas veio uma terça parte
dos demônios para a terra, né? Quem ministrou aqui, meu Deus? Foi Janaína e foi quem mais, Dani? Roger, que falou sobre isso. Que quando Deus disse, haja luz, no princípio era... Ai, meu Deus, o primeiro versículo. No princípio, abre lá em Gênesis 1. Melhor. Gênesis 1, capítulo 1. Diz assim, o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Né? Deus não faz nada vazio e sem forma. Você acredita nisso? Só você olhar para a pessoa que está do seu lado e você percebe a beleza, não física, mas a beleza harmônica que Deus fez um ser humano. Da complexidade de um ser humano. Então Deus não fez os céus e a terra e depois estava bagunçado. Então acredita-se, naquela parte quando Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então quando o Satanás veio com a terça parte, houve caos na terra, então Deus veio e refez e fez a terra bonita. Mas existe demônios, a terça parte dos anjos veio para a terra, é por isso que tem tanta gente às vezes atormentada, porque o diabo, Satanás, ele não é onipresente, ele precisa dos auxiliares dele, aqueles demônios, bem feio, preto, né, sei lá, um chifre assim que o povo diz, né, mas não tem não, a gente não sabe a forma, né, mas eu sei que quando alguém cai endemoniado, fica lá se entronchando, a gente não sabe. Mas abre lá para que a gente possa ver isso, por favor. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, a gente está chegando perto do fim. Sei que essa igreja é uma igreja bem animada, não tem medo de demônios, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que ele está debaixo do nosso pé. Regozijemos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. A noiva está se comparando aqui a nós como igreja e as bodas significam os 7 anos. Versículo 8. E foi-lhe permitido vestir-se-lhe de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Versículo 9. E disse-lhes, escreve bem, aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O versículo 10. Então me lancei aos seus pés para... Eita, eu estou lendo errado, perdão. Desculpa, é o capítulo 20, eu estava lendo o 19, desculpa, viu? Ora, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto e da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão mais 4 cantos da terra. É capítulo 20, versículo 7. Agora o versículo 8, eu estou lendo. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, e o fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade querida, que é Israel. Mas desceu o fogo dos céus e os consumiu. O versículo 10. E o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Amém? Então o diabo e seus anjos vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Olha, eu quero dar uma dica a você. Quando você passar por uma pressão psicológica do diabo, aquela coisa, pressão, né? O diabo dizendo, não, vai acontecer uma coisa ruim. Você pega lá o versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse e lê isso aqui, ó. O diabo que enganava. Aí você diz, ei, Satanás, a Bíblia diz que o seu futuro você vai ser lançado no fogo, no lago do fogo e enxofre. Você vai lá queimar, você vai ser atormentado dia e de noite. Amém? Você passa isso na cara dele, não tenha medo do diabo, não. Você pega a Bíblia e lê, olha, o seu futuro vai ser esse. Você, a besta e o inferno, vai ser lançado lá e você vai ser atormentado de dia e de noite. Amém? Então, isso na cara dele, desse infeliz. Amém? O último julgamento é o julgamento dos ímpios mortos com o término da história desta terra. Então vai ter um término
que vai ser os ímpios. Os ímpios vão ser julgados. Então, olha só, irmãos. Vocês lembram quando teve o dilúvio? Teve o dilúvio, teve tal, Jesus veio aqui. Então, aquelas pessoas que morreram, que não quiseram Jesus, aí veio aqui, ó, essa parte da cronologia, vem o arrebatamento, 7 anos da boda do Cordeiro em cima, onde as nossas obras vão ser julgadas, vai ser grande festa, a terra tribulação, depois Satanás é preso, nós passamos 1000 anos reinando aqui na terra, paz 100% a 1000%, depois Satanás é solto aqui, e vem fogo do céu, ele tenta atormentar Israel, é solto, derrotado, julgado, lançado no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que vai vir um trono tão grande que a terra não cabe, e é onde nós teremos a oportunidade de julgar juntamente com Deus, vai ser nessa hora, onde nós vamos juntamente com Ele julgar os ímpios. E isso é bíblico, nós vamos ler agora. Eu quero que você abra sua Bíblia, não vá saindo daqui julgando todo mundo. Disse que o pastor disse, agora eu vou julgar você, você vai para o inferno. Não faça isso. Isso é antibíblico, isso é falta de amor, tá bom? Porque a Bíblia diz que o amor suporta, o amor tudo espera. E nesse sentido, não é o amor físico, o amor eros, que é o amor que você tem pela sua esposa, né, ou namorado, não é isso. Mas é o amor de suportar alguém. Será que é os anjos falando? Amém? Abre lá. Não, a gente está em Apocalipse, né? 20 é 11, de 11 a 15. Apocalipse de 11 a 15, só vai passar. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e os céus, e não cabia o lugar para ele. Então, o trono de Deus é tão grande que a terra, nada cabia. Né? O apóstolo João, tendo essa visão, ele viu dessa forma. O versículo 12, e vi os mortos, ixi, que coisa tremenda, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Ixi, agora é tremendo. E abriu os livros, e abriu-se uns livros, e abriu o outro livro, que era o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ixi, olha que tremendo. O mar entregou os mortos que neles haviam. Então, quem morreu sem Jesus, morreu. Eita, fulano se perdeu, morreu. Né? Misericórdia. Quem morreu sem Cristo, a gente não pode julgar. Mas quem morreu lá no Titanic há mais de 100 anos atrás, sem Cristo, a Bíblia diz que ele vai receber um corpo para ser julgado. Continuando no versículo 13. Iam além, entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E tendo aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no fogo, no lago de fogo. Irmãos, isso aqui dá uma tremedeira assim, né? Não de medo, mas a gente tem que ter temor nisso aqui. Porque isso vai acontecer com aquelas pessoas que morreram sem aceitar Jesus Cristo. E nós não queremos estar aqui dizendo que é para você ter medo. A igreja, ela não é feita para você ter medo. É tanto que medo é um espírito. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de poder e moderação. Diga, Deus não me deu espírito de medo, mas me deu um espírito de poder, de amor e moderação. Amém? Mas isso aqui, irmão, vai acontecer e vai ser o último julgamento para acontecer. Então, aquelas pessoas que às vezes não querem aceitar Jesus, que desprezam Jesus, que blasfemam contra o nome de Jesus, que não querem aceitar Jesus. Quando a gente às vezes faz um evangelismo, faz um apelo a uma pessoa, você quer aceitar Jesus? Não, não quero, eu prefiro minha vida assim, eu quero viver dessa forma, viver no pecado. Se morrer sem Cristo, a Bíblia diz que vai haver esse julgamento para ele. E eu não quero que a gente saia daqui julgando agora todo mundo, mas nós precisamos ter principalmente o auto-julgamento, para que a gente não caia nisso. Amém? Amém? Glória a Deus. Então volta lá, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. E agora nós vamos entender porque o apóstolo Paulo
foi tão enfático com Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja bem rebelde, ela fluía nos dons, era uma igreja animada, dava glória a Deus. Mas ela tinha carnalidade, tinha pecado no meio, tinha outros que desagradava a Deus, mas eles tinham um entendimento que poderiam fluir, mas eles precisavam melhorar nisso. E na versão NVT a Bíblia diz assim: assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Diga, somos nós juntos. Diga, eu sozinho sou membro do corpo de Cristo. Então, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O que é que a palavra, o que é que Jesus disse a Paulo nesse momento? Olhe, se você come a ceia, bem animado, né? Você está comendo, está todo glorificado. Isso é uma suposição para que você entenda. Eu não estou dizendo que acontece aqui, tá bom? Então, se você toma a ceia do Senhor e você não discerne, o que é discernir? Você reconhecer, por exemplo, que Patrício tem algo nele que pode me fazer crescer, ou Patrício não vê em mim algo que possa fazer ele crescer, ou ele não entender que nós dois juntos, servindo ao Senhor, faz com que a igreja cresça e a gente se edifique. Se eu não reconhecer isso, se eu vier para a igreja, levanta as mãos, saio e eu digo, eu não quero ter comunhão com ninguém. Ô povo ruim, povo crente, só mais eu, aí anda com a Bíblia desse tamanho do lado do braço, né? Acho que a Bíblia está até fedendo, porque está debaixo do sovaco, desculpa a palavra, tá bom? Hoje a gente nem anda mais com Bíblia assim, a gente anda muito com celular, né? Eu acho que 90% das pessoas. Mas, irmão, se a gente se acha, entre aspas, muito santo, muito crente, e não considera o irmão, mesmo que ele não tenha características boas, que ele não tenha aquisições financeiras para lhe dar, posições que possa fazer você ser como um trampolim para crescer, se você não considera, você está sendo réu do corpo de Cristo. Amém? Não só é pecado que Paulo estava falando, ele estava falando principalmente disso. Então, dentro da igreja, nós precisamos ter o auto-julgamento. O principal julgamento dos 7 que eu falei, o auto-julgamento. Eu preciso julgar. O que é que eu estou fazendo que não está agradando ao Senhor? O que é que eu estou fazendo que eu não estou discernindo o corpo de Cristo? O que é que eu estou fazendo, por exemplo, no louvor, que eu não estou considerando aquela pessoa que canta? Eu só estou considerando eu que canta. Ou então só eu sei fazer essa coisa aqui no diaconato. Só eu sei limpar tão bem a igreja. Só eu sei servir tanto. Eu sou tão prestativo. Eu chego tanto no horário, mas fulano não chega. Eu vou ficar julgando, mas fulano, pense, esse fulano, né? Às vezes a gente pode fazer isso. Mas o que é que a Bíblia diz? Lá em Mateus, quero que você abra agora que nós vamos encerrar com esse versículo. Eu não quero trazer uma palavra dura, irmãos. Mas lá em Mateus 7, versículo de 1 a 5, o próprio Jesus fala isso, irmãos. Não foi outra pessoa, não é uma pessoa da diretoria do ministério que escreveu, não foi eu que escrevi. Jesus fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgueis, serás julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Então veja, vos medirão, não é Deus que vai te julgar, vos medirão. Então a partir do momento que você, irmão, julga alguém, a partir do momento que você toma uma iniciativa precipitada de alguém, que não seja baseado na palavra, que também você não vai pegar a palavra e vai ficar julgando. Irmão, você está em pecado, ó, a Bíblia diz isso, viu? Você não vai ficar assim. Mas, irmão, se você julga, a Bíblia diz que vos julgarão. Então você mesmo pode cair lá na frente de um julgamento, parecido ou até pior. Amém? Eu não estou brigando com ninguém, tá certo? É porque o Espírito está me conduzindo a falar dessa forma. E se há isso, é porque há julgamentos internos aqui na igreja. Eu não quero que ninguém julgue ninguém. Você não sabe, às vezes, eu vou falar só um parênteses. Você não sabe, às vezes, nós que estamos à frente da igreja, vemos erro das pessoas. Eu não estou falando de pecado, porque, como eu disse, pecado é tratado como um pecado. Se alguém, Deus o livre, pecar aqui, vai ter que ser
tirar de algumas coisas para que o corpo não se contamine, para que aquela pessoa não se perca. É um cuidado com a pessoa. Mas, irmão, às vezes a gente vê erros nas pessoas, vê dificuldade nas pessoas e a gente não fica julgando. A gente tenta ajudar e às vezes a gente é mal interpretado. Que coisa! Isso é errado. Às vezes vocês ficam nos julgando. Pode ser. Não estou afirmando, pelo amor de Deus. Mas tenha paciência com a gente, comigo e com Dani, para que não haja um julgamento na sua vida. Não me julga. Ajude. Ajuda Dani. Amém? Não estou chateado com ninguém. Vamos servir. O versículo 3. E porque vês o argueiro. Eu vou colocar aqui na tradução, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. E você vai ver como esse versículo é bem aberto. Versículo 3. Ele está perguntando. Por que você se preocupa com um risco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Queria fazer uma ilustração. Eita, Patrício, mas rapaz, tu tá assim, rapaz. Olha esse negócio no teu olho, um negócio desse tamanho no meu olho. Já pensasse? Que coisa ridícula. É isso que Jesus estava querendo dizer. Fabrício, tá tão feio teu olho e o meu ridículo desse tamanho. Bom? É porque eu não sei fazer piada. Eu queria tanto saber fazer piada para todo mundo rir, mas não sei não. O versículo 4. Como pode dizer o seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Versículo 5 encerra. Hipócrita, isso é Jesus falando, tá bom? Primeiro, livre-se do tronco em seus olhos, ou seja, se julga, tira as coisas erradas na sua vida, o que você está errando, tira, melhora, e depois você pode ajudar alguém. Então você será o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha, e Jesus está dizendo isso, não está dando autoridade para você julgar ninguém não. Ele está dizendo depois que você consegue tirar o tronco, ou seja, depois que você consegue se julgar, se auto-julgar, se auto-dizer assim, eu estou errando nisso, eu preciso melhorar. Aí você chega lá para outra pessoa e diz, olha, agora eu posso te ajudar nisso. Melhora nisso. O que é que você acha disso? Vamos juntos. E assim vai caminhando. E não, Jesus não estava dando autoridade a você, não está dando autoridade para você julgar ninguém. Você não pode julgar ninguém. Diga, eu não posso julgar ninguém. Amém? Então fica de pé. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que Isaac toque aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos nos consagrar. Eu quero que você se examine. Essa é uma hora de você se examinar. E dizer, Senhor, onde é que eu estou errando? O que é que eu estou deixando de fazer? O que é que eu estou fazendo demais? Então fecha teus olhos, apaga essa luz aqui. Nós vamos ficar bem à vontade na presença do Pai. Essa aqui é a casa dele. Você está aqui presente nela. Ele diz que você é bem-vindo aqui. Então vem, não fica achando que está com medo. Aqui não é um lugar de julgamento, é um lugar de paz, de alegria. Porque nós estamos tratando esse ano de unidade e amor. E esse julgamento, ele tem que cair por terra. Então faz a tua oração, se examina. Fecha teus olhos, não olha para mim. Se consagra ao Senhor, se auto-julga. Você viu que é bíblico fazer isso? Então fica à vontade, irmãos. Vamos dar só um minuto para você fazer isso.
diz que na medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, Pai, a Tua palavra diz isso, Senhor, e nós confiamos nela. Então, se a gente está julgando bem as pessoas também vão nos julgar bem, Pai. Não só é o lado ruim, Senhor, mas existe, Pai, como eu falei numa sentença. A sentença, ela tanto é boa para alguns como é ruim para outras. Mas, Pai, se a gente tem procurado exercer o amor, Pai, suportar as pessoas, levantar as pessoas, Pai, as pessoas também vão nos levantar, nos suportar, Pai, porque a Tua palavra diz que à medida que nós julgamos, nos julgarão. Então, Pai, se nós julgamos, vemos erros, mas a gente não quer julgar ruim as pessoas, Pai, nós também seremos julgados de uma maneira boa, Pai. É bíblico isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que palavra poderosa, Pai, nós recebemos nessa noite, Pai. Nós confiamos nela, Pai. Nós confiamos no que nós estamos fazendo, porque foi você que nos mandou, Pai. Você nos estabeleceu essa igreja para cuidar de vidas. E vidas, Pai, estão vindo, Pai. A sabedoria também está vindo, Pai. E toda palavra, Pai, equivocada, Pai, todo pensamento equivocado, Pai, caindo por terra, toda fortaleza na mente das pessoas, Pai. As pessoas caiam em si, Senhor, e haja um alto julgamento, Pai, para que não seja fraco, doentes e nem morrer cedo, Pai, nem dormir antes do tempo, Pai. Nós queremos dormir, Senhor, na certa. Nós queremos viver, Pai, uma vida, Pai, vivendo em vida plena da saúde, Pai, com força, Pai, te servindo, Senhor, como Josué e Caleb, Pai, mesmo aos 80 anos, Pai, nos 40, nos 80, Pai, bem forte, Pai, eles disseram a mesma idade que nós temos, a mesma força que nós tínhamos com 40, nós temos com 80, Pai, e agora, Pai, nós estamos ficando mais fortes, Pai. Não é porque desejamos a Tua obra há 10, 15 anos, 20 anos atrás, Pai, e agora está acontecendo por causa dos julgamentos ou por causa da pressão. Agora é que nós temos mais força, Pai. Nós temos mais força, Pai. Essa é uma igreja forte, Pai, porque você está levantando um povo forte, Pai, onde está sabendo fazer um auto julgamento, Pai. É por isso que nós a gente vem, Pai, para a Santa Ceia, Pai, com a convicção, Pai, de que algo foi feito por nós. Um sangue do inocente foi, Pai, descido por mim, Pai, pelos meus irmãos. E nós vivemos uma vida pura, santa, sem ira, sem contenda, Pai, sem animosidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. A Tua palavra nos garante, Pai, vida eterna. Nós não vamos ser jogados no lago do fogo e enxofre, Pai, mas nós vamos reinar para sempre contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós declaramos, Pai, nessa igreja, Pai, um momento de coração contrito, Pai, porque é essa atitude que você aceita. Você não rejeita, Pai, um coração quebrantado nem contrito. Você não rejeita, Pai. Este é o lugar, Senhor. A gente não está esperando pessoas prontas para vir, Pai, mas você vai levantar pessoas prontas aqui, Pai. Em nome de Jesus, a Bíblia diz, Pai, que você, Jesus, diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e você vai aliviar, Pai. Então aqui não é lugar de julgo, aqui não é lugar de pressão, Pai, mas aqui é um lugar onde a Tua palavra é revelada, Senhor, como uma luz. Quando a gente ilumina, Pai, as pessoas veem o erro e alto, Pai, se julgam, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te damos graça por isso, Pai. Esta é uma noite, Pai, de contrito, Pai, de coração contrito, Pai, de arrependimento, Pai, de se derramar na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque você já julgou nossos pecados na cruz há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós podemos nos julgar. Nós somos livres para dizer: Senhor, pequei nisso aqui, Senhor, eu preciso melhorar nisso, Pai, eu estou melhorando nisso, que bom. E você, Pai, vem nos dando, Pai, nos disciplinando como a Tua palavra diz, porque quem é disciplinado por você, Pai, vem o conhecimento. Aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, Pai, e a disciplina está na Tua palavra. Você me usa, Pai, nessa igreja
para disciplinar pessoas, para juntar, Pai, para canalizar, Senhor. Então, Pai, levanta corações, Pai, assertivos, aceite, Pai. Ai, Pai, aqui, Pai, no aprisco que você colocou, Senhor, porque eu creio, eu estou vendo, Pai, pela fé, grande obra que você tem para fazer nessa região, Senhor, e precisa de transformação, Pai, precisa de transformação primeiro no nosso coração, na nossa vida pessoal, no íntimo, Pai, porque, Pai, você galardoa, Pai, a vida, Pai, secreta, mas você até tolera a vida pública, Pai, e nós não queremos ser tolerados, nós queremos ser galardoados. Obrigado, Senhor, com paz, com alegria, Senhor, não só com dinheiro, Pai, porque o dinheiro vem enquanto a gente anda, Pai, o dinheiro vem porque a Tua palavra diz, Pai, lá em Salmos 23, que bondade e misericórdia nos seguirão. A gente não fica atrás do dinheiro, Pai, o dinheiro vem porque isso é bíblico, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que melhor, Pai, é buscar o reino, o Teu reino, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, não diminuídas. Isso é uma mentira, Pai. Dizer que vai para a igreja é ruim. Pare, Satanás, dizer essa mentira, em nome de Jesus. Que mentira! É verdade, quando a gente busca o Senhor, as coisas serão acrescentadas. É dinheiro, é casa, é emprego, é sabedoria, é paz, é físico, Pai. Obrigado, Senhor. Igreja, Pai, a instituição que você estabeleceu, ela não faz, Pai, casamentos se pararem, casamentos ser destruídos, vidas serem destruídas. Isso é uma mentira. Você instituiu a igreja e a Tua palavra diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não é as nossas portas, não é a porta da igreja, é a porta do inferno, porque a igreja ela vai andando para frente, ela vai andando sem parar, e o que tiver na frente de errado vai ter que sair. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Por isso que não há outro nome igual. Jesus. Só Tu és santo, Pai. Só Tu és santo, Senhor. Obrigado, Senhor. Não há outro igual, Senhor. Você como Deus é santo, Pai. E a Tua palavra diz: sede santo como eu sou santo. Você nos dá essa oportunidade, Pai, de sermos santos, separados desse mundo, Pai. Obrigado, Senhor. Santo. Você pode cantar ao Senhor. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Faz essa afirmação. Diz que Deus é santo. Não há outro igual. Santo, santo, não há outro igual. Tu és santo, santo. Eu quero convidar você que nunca aceitou Jesus Cristo nessa hora para vir aqui na frente, diante da presença do Senhor, entregar a sua vida. Sem medo, sem vergonha, diante da presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu reconheço que só você é santo. Você que nunca aceitou Jesus Cristo, vem agora. Santo. Não há outro igual. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Não há outro igual. Você que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, dizer: Senhor, eu não estou conseguindo, eu preciso, eu não quero ir para o inferno. Você quer se reconciliar com o Senhor? Venha essa noite aqui na frente. Tu
aqui ao redor. Venha, venha, o Senhor te chama. Não há outro igual. Só tu és santo, Senhor. Tu és santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo. Santo, santo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu ministrei a tua palavra, Senhor. Eu falei, Pai, o que estava no meu coração que você compartilhou, Pai. Agora eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Eles praticando, Pai, a tua palavra, Pai. Porque você diz, Pai, que há julgamento entre nós, Pai. E eu ministrei a tua palavra, Pai. Eu quero que caia por terra, Pai. Todo julgamento equivocado, Senhor. Em nome de Jesus. Caindo por terra. Em nome de Jesus. Todo julgamento. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo está tentando colocar na sua mente, pare agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem no reino espiritual. Para que a sua vida não seja perdida antes do tempo. Pare de julgar. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu declaro paz, alegria na vida dos meus irmãos, Senhor. O teu Espírito, Pai, conseguindo, Pai, falar o coração. Faz essa palavra ruminar, Senhor. Fazer, Pai, ficar, Pai, meditando nessa palavra, Pai. Fala o coração deles, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.